Na cena de abertura do filme, somos apresentados ao popular blogueiro Juerger, que está conduzindo outra transmissão ao vivo mostrando um desvio de 5 minutos para seu público de 3 milhões. Apesar de sua popularidade, alguns de seus assinantes o criticam, rotulando de fraco porque ele só deriva no asfalto liso. Na tentativa de contrariar essas críticas, Juerger declara que se aventurará no Cáucaso no dia seguinte para descer de uma montanha desafiadora sob condições extremas, transmitindo a experiência ao vivo. Descartando os comentários negativos, Juerger se despede de seu público e encerra a live stream. Após a filmagem, a gerente de Juerger, Alina, o aconselha a reconsiderar seu comportamento, enfatizando que os comentários negativos estão afetando seus contratos de publicidade. Juerger, no entanto, reage impulsivamente, culpando Alina por um acordo recente menos lucrativo e recusando-se a reconhecer as questões mais amplas. Alina, por sua vez, o lembra de seu papel essencial para garantir sua renda e solicita uma parcela maior dos lucros, propondo um aumento de 30%. Não querendo aceitar os novos termos, Juerger dispensa Alina, confiante em sua capacidade de administrar sem a ajuda dela, deixando sozinho para lidar com a situação. No dia seguinte, Juerger parte para o Cáucaso em alto astral, documentando cada passo de sua jornada e interagindo com seus espectadores por meio de uma transmissão ao vivo. Logo após chegar ao aeroporto, Juerger é recebido por Alexander, que é responsável por fornecer o carro para as filmagens. Juerger imediatamente solicita uma selfie conjunta com Alexander, que ele envia para sua filha Nina, que está gravemente doente. Nina encontra consolo acompanhando a vida de Juerger online para se distrair de pensamentos tristes, para desespero de sua mãe, Olia, que deseja que ela retorne às suas atividades artísticas. No aeroporto, Alexander pede a Juerger que espere um pouco enquanto ele recupera o carro. No entanto, ao retornar, Alexander informa a Juerger que a empresa que deveria fornecer o carro encontrou problemas inesperados que levaram ao cancelamento do contrato. Furioso, Juerger expressa sua frustração por já ter anunciado a transmissão ao vivo várias vezes e se sentindo incapaz de voltar atrás. Ele decide ir ao vivo novamente, tentando navegar pela situação para seu público, enquanto Alina e sua assistente Katia observam a transmissão ao vivo de Juerger. Alina se diverte com o revés de Juerger por ver os desafios futuros para ele, enquanto planeja suas próprias oportunidades. Quando Juerger tenta entrar em contato com Alina, ela ignora deliberadamente sua ligação. Sem carro disponível, Juerger recorre à contratação de um táxi, acompanhado por Alexander, embarca em um passeio pelas atrações locais. Juerger documenta sua jornada, mas seu público, que espera um conteúdo diferente, expressa abertamente o tédio com a filmagem. Enquanto o motorista os guia até a cidade dos mortos, eles fazem uma parada no desfiladeiro de Kovsky, o local onde o renomado ator russo Sergei Badr faleceu tragicamente. Embora Juerger se esforce para lembrar quem era, ele decide compartilhar a história do ator com seu público. Ao retornar ao carro, Juerger vira a câmera para Alexander, pretendendo que ele compartilhe mais sobre o que é ruim. No entanto, Alexander se recusa a ser filmado e cobra a câmera com a mão. Juerger, de maneira impetuosa, afirma sua autoridade, insistindo que, como estrela, ele dita o que e quem filmar. Apesar do comportamento rude de Juerger, Alexander sai do carro para buscar sinal e ligar para a filha. Enquanto isso, Nina expressa sua gratidão ao pai pela foto e pergunta sobre a frieza de Juerger, ao que Alexander afirma ter evitado qualquer conflito com a filha. Durante esse período, Juerger prejudica ainda mais seu relacionamento com o motorista através de sua conduta desrespeitosa. O motorista, perturbado pelo comportamento de Juerger, remove todos os seus pertences do porta-malas e parte, deixando Juerger preso com Alexander em algum lugar nas montanhas enquanto se aproximam da cidade dos mortos. Juerger persiste em entreter seus seguidores, percebendo a falta de conteúdo interessante. Para dar um mergulho no rio gelado da montanha, ele entrega seu telefone a Alexander para capturar o momento em que se aproximam do rio. Juerger decide não provar aos seus seguidores o gelo da água, considerando que não vale a pena o esforço, enquanto Alexander opta por dar um mergulho. Juerger, desprezando o que Alexander fez, percebe cicatrizes significativas adornando suas costas. Curioso, Juerger pergunta sobre elas, mas Alexander enigmaticamente as atribui a incidentes relacionados ao trabalho. Juerger retoma o envolvimento com seu público quando, de repente, sua namorada Asia inicia uma videochamada. Ainda se recuperando de uma discussão recente, Asia expressa sua decepção com Juerger. Após um silêncio prolongado na conversa, eles se reconciliam brevemente, apenas para se verem envolvidos em outra disputa. Logo após completarem sua natação, Alexander caminha ao longo da margem do rio e, inadvertidamente, aciona uma mina terrestre. O pânico domina e Alexander fica paralisado, sabendo que qualquer movimento pode levar ao perigo imediato. Desesperadamente, alcançando seu telefone, ele descobre que está sem bateria após o retorno de Juerger. Alexander inflexivelmente o impede de se aproximar, revelando a terrível verdade. Ele pisou em uma mina terrestre, instando Juerger a convocar os serviços de emergência. Da situação absorvida, em vez de pedir ajuda, Juerger opta por iniciar outra transmissão ao vivo. Apesar dos protestos de Alexander, Juerger insiste na falta de cobertura da rede e em sua intenção de fornecer às equipes de resgate imagens após sua chegada. Ele passa a filmar Alexander de vários ângulos, tentando capturar a presença da mente o mais próximo possível. Curioso sobre a avaliação de Alexander, Juerger questiona por que ele acredita que é uma mina. Alexander explica que reconheceu um som de clique distinto que lembra suas experiências em Xia. Depois de configurar o telefone em um tripé, Juerger sai em busca de ajuda com outro dispositivo. Enquanto isso, Na assiste a transmissão ao vivo de Juerger e vê seu pai, levando-a a ligar para ele com dor e pânico, apenas para descobrir que seu telefone
telefone está desligado. Alina e Kátia, inicialmente preocupadas com filmagens mundanas, ficam intrigadas com a situação de Juerger e decidem contatá-lo, testemunhando o único e potencialmente viral conteúdo. Alina entra em contato com Juerger, oferecendo desculpas e propondo retornar ao acordo de trabalho anterior. Juerger concorda sob a condição de que ela garanta contratos lucrativos e pede desculpas publicamente, percebendo que a chegada dos resgatadores poderia atrapalhar seu conteúdo. Ele toma a decisão calculada de prolongar a transmissão de forma enganosa, informando a Alexander que os serviços de emergência estão na rota. Após suportar 36 minutos agonizantes no topo da mina, Alexander percebe que os motivos de Juerger não estão alinhados com os esforços de resgate. No entanto, Juerger rebate, afirmando que Alexander tem sorte de estar em sua companhia, porque a transmissão ao vivo irá catapultá-lo para a fama global. Ele insiste que, quanto mais espectadores atraírem, mais rápida será a chegada das equipes de resgate de primeira linha. Sem rota de fuga à vista, Alexander relutantemente concorda em responder perguntas ao vivo dos espectadores. Enquanto isso, em uma vila remota e nevada, o trabalhador de emergência Alan volta para casa para encontrar seus filhos absortos na transmissão ao vivo de Juerger. Intrigado, Alan decide investigar e fica horrorizado ao reconhecer Alexander como o skinhead responsável pela morte de sua irmã anos atrás. Convencido da identidade, Alan corre para o local de filmagem no meio da crise. Alina contata Juerger novamente, revelando que garantiu vários contratos lucrativos e renegociou com anunciantes anteriores para colaboração. Quando 1h30 se passou desde o incidente, Alexander sucumbe às condições de congelamento e implora por sua jaqueta, desconsiderando seu desconforto. À medida que crescem as suspeitas de Alexander em relação à autenticidade da situação, Juerger provocativamente propõe que ele saia da mina para verificar sua realidade. Apesar da tentação, Alexander permanece firme e não quer brincar com sua vida, recusando a oferta de Juerger de usar o moletom da marca. Ele permanece resoluto, mesmo quando tentado por incentivos financeiros. No entanto, quando Juerger descobre que a filha de Alexander, Na, está entre os espectadores, ele insulta Alexander, sugerindo que ele envie saudações a ela. A preocupação de Na aumenta, e ela fica sobrecarregada de preocupação, inadvertidamente caindo da cama e perdendo a consciência em um apelo desesperado. Alexander implora Juerger para bloquear Na de assistir à transmissão ao vivo devido à sua batalha contra o câncer. Sua saúde frágil não consegue suportar o sofrimento emocional, e ele apela à humanidade de Juerger. No entanto, Juerger rejeita insensivelmente a noção de priorizar o lucro sobre a decência. Eventualmente, Alexander relutantemente concorda em usar o moletom da marca. Com quase 3 horas de transmissão, Alexander educa os espectadores sobre a sombria realidade. Uma mina antipessoal não pode ser desarmada, apenas manobrada. Ele coloca uma placa de ferro carregada com pedras entre o pé e a alma para tentar sair com segurança. Apesar de seu apelo à seriedade, Juerger continua a ler sugestões ridículas dos telespectadores sobre como resgatá-lo em um momento crucial. Juerger contata Alina mais uma vez, preocupado com a reação do conteúdo controverso da transmissão ao vivo. Alina aconselha encerrá-la para mitigar o potencial aviso de fallout sobre o impacto prejudicial em seus contratos. No entanto, a obsessão de Juerger em obter visualizações eclipsa qualquer preocupação com as consequências. Ele declara sua indiferença ao ganho financeiro, priorizando a audiência, mesmo às custas da vida de Alexander. Alina percebe a extensão da perturbação de Juerger e resolve o problema com suas próprias mãos, alertando os resgatadores sobre a terrível situação. Depois de suportar 3h30 de agonia no topo da mina, Alexander confronta Juerger, percebendo que ele nunca pediu ajuda como prometido. Desesperado, ele exige entrar em contato com os serviços de emergência imediatamente, mas Juerger rejeita insensivelmente seu apelo, jogando o telefone a seus pés e sugerindo que procurem um sinal em outro lugar. Mais preocupado em entreter os assinantes, Juerger pressiona Alexander a sair da mina em uma tentativa distorcida de coagi-lo. Juerger menospreza as lutas passadas de Alexander, insinuando que ele não era ninguém antes deste incidente e incapaz de pagar até mesmo um telefone decente, muito menos a cirurgia de sua filha. Juerger promete doar milhões para o tratamento de Nina se Alexander concordar e ainda oferece assistência financeira para a recuperação do próprio Alexander se ele sobreviver. Apesar das atraentes promessas de riqueza e fama, Alexander permanece firme e retoma a transmissão ao vivo. A autopromoção sem vergonha de Juerger aumenta, levando Alexander a um ponto de ruptura. Ele implora aos espectadores por ajuda para revelar sua localização aproximada. Enfurecido, Juerger interrompe a transmissão, ameaçando revelar o futuro sombrio de Alexander para sua filha, a menos que ele coopere. Relutantemente, Alexander capitula diante das câmeras, afirmando falsamente que tudo está sob controle e que Juerger de fato convocou os serviços de emergência. Descaradamente, Juerger faz um anúncio sobre um banco de energia, levando Alexander a fazer um discurso apaixonado aos telespectadores. Ele condena a apatia e a falência moral dos espectadores, denunciando sua obsessão por gostos e visualizações acima de tudo. Enquanto isso, Alan continua sua jornada, assombrado por memórias do dia em que Alexander, entre um grupo de skinheads, agrediu fatalmente sua irmã em um show, apesar de não ter enfrentado consequências por suas ações. As transgressões passadas de Alexander pesam muito na confiança de Alan enquanto ele corre para o local. 4h18 se passaram quando a atenção de Juerger é atraída para a mensagem de um assinante indicando que alguém está a caminho para resgatar Alexander. Descobrindo que o nome do salvador é Alan, os nervos de Juerger ficam visivelmente em frangalhos. Ele percebe que se este Alan for a mesma pessoa, suas intenções não são benignas. Os filhos de Alan, observando a resposta
resposta de Georgia, decidem enviar-lhe uma foto de um Alexander mais jovem. Enquanto Georgia examina a imagem tentando identificar uma figura notável, Alexander intervém com uma proposta estelar, perguntando se sua oferta de transferir dinheiro para sua filha permaneceria válida se ele escolhesse se sacrificar ao vivo. Em uma situação difícil, Alexander enfrenta o potencial para salvar, mas não é abalado pelo seu passado. Ele exige saber quem é Alan e declara que só transferirá o dinheiro depois que ele sair da mina. Eles começam a discutir e, de repente, para espanto de todos, a mina sob o pé de Alexander permanece inerte, falhando em detonar. Ciente do perigo, Georgia se retira, apenas para se encontrar na mesma posição perigosa que Alexander, que suportou por horas. O homem não consegue acreditar que a justiça prevaleceu e, após insultar o blogueiro que pretende deixar, Georgia admite que na verdade não ligou para os serviços de emergência. Ele implora por perdão e por ser salvo, mas, em vez disso, Alexander apenas urina nas pernas, pega seu telefone e sai silenciosamente ao notar um sinal no telefone de Georgia. Alexander entra em contato com sua esposa para garantir a segurança de Nina e pede para falar com ela. Ele a tranquiliza, dizendo que a ameaça da mina era apenas uma piada cruel. Determinado a corrigir a situação, Alexander finalmente liga para os serviços de emergência para resgatar Georgia. Mas antes que a ajuda chegue, uma explosão repentina sacode a área, e o homem imediatamente corre em direção ao blogueiro, apesar de sofrer um ferimento grave em sua perna esquerda. Alexander rapidamente aplica um giro com um cinto, salvando a vida de Georgia. O drama que se desenrola continua a cativar os espectadores enquanto Alexander, com pura determinação, carrega Georgia para a beira da estrada e para o carro de Alan. Reconhecendo as repercussões de sua ação passada, Alexander implora a Alan para levar Georgia ao hospital, aceitando seu próprio destino. No entanto, o encontro toma um rumo sombrio quando Alan, após ajudar Alexander com Georgia, de repente o ataca com uma faca, infligindo vários ferimentos em seu abdômen. Durante os ferimentos, Alexander consegue se conectar com sua filha, uma última vez, graças à assistência de Alan. Em um momento comovente, Alan revela que sua própria irmã compartilhou o nome de Nina antes de partir, deixando Alexander sozinho na estrada para enfrentar seu destino. Enquanto isso, Georgia acorda no hospital, sem saber dos eventos terríveis que aconteceram após seu resgate. O médico informa que, sem a ajuda rápida e eficaz de Alexander, sua sobrevivência teria sido incerta. Alheio ao destino final de Alexander, Georgia prontamente cumpre sua promessa, transferindo 5 milhões para o tratamento de Nina, um testemunho de sua gratidão e do legado deixado pelo homem que salvou sua vida. Enquanto isso, Alina e Katia comemoram seu novo projeto e discutem o infeliz incidente envolvendo Georgia. No entanto, Alina rapidamente garante a Katia que todos os fundos de seus contratos recentes foram depositados com segurança em sua conta. Em seguida, Elina propõe um plano ousado para investir na promoção do blog, prevendo seu potencial para um sucesso ainda maior. Qual dos personagens mais te impressionou? E como você teria agido se estivesse em um dos lugares deles? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo, clique no botão curtir e se inscreva no canal. Nos vemos nos próximos vídeos.